Onde é que eu tenho que ficar? Onde você quiser. À vontade. Então, boa noite. Agradeço aí mais uma vez, né, a oportunidade de vir falar aqui para vocês. Hoje a gente vai falar sobre o livro Céu e Inferno. É um dos livros da codificação. Então, antes de falar do Céu e Inferno, alguém está vendo pela primeira vez aqui no centro? Não, né? Todo mundo já conhece, já estuda a doutrina ou não? Não, né? Então, a gente vai direcionar para a nossa amiga assim. Por quê? Porque a gente vai falar de um livro que já está lá na frente, né? Então, a Kardec publicou lá, deixa eu ver quantos anos depois, 8 anos depois que ele publicou. 8 anos? Não. 9 anos depois que ele publicou o primeiro. Então, a gente tem que primeiro entender mais ou menos os pontos básicos para poder depois entrar naquele livro e entender o que aquele livro trata, né? Aí alguns pontos preliminares que eu coloquei, né? Primeiro, a gente precisa ter um entendimento do que vai nos esclarecer o Espiritismo. Aí quando eu estava pensando nisso, bom, por onde eu vou começar? A gente começaria por Deus, mas aí eu não comecei por Deus porque me veio a ideia da escada do Jacó. Eu gosto muito da escada do Jacó. Eu entendo a escada do Jacó de uma maneira, né? O Jacó estava dormindo. Jacó é um dos profetas lá que está no Velho Testamento. O Jacó estava dormindo e teve a imagem de uma escada luminosa que ligava a terra ao céu. E por essa escada os anjos iam e vinham. Aí a gente pode usar a escada, né, como essa ideia. Pô, a escada liga a terra ao céu. Os anjos vêm e vão por quê? Quem pode mais, pode menos, não é isso? Então eles vão e vêm porque eles podem ir e vir livremente. Eles já conquistaram esse direito de transitar até o céu e voltar. Tá certo? Mas e nós? Nós não. Né? Então essa escada vai simbolizar o quê? Essa progressiva possibilidade da gente subir. E o interessante é que a cada degrau que você sobe, o degrau anterior desaparece. Né? Foi assim que eu imaginei essa escada para nós. Por que desaparece? Porque você já aprendeu aquilo ali. Né? Você não pode voltar. A nossa experiência é sempre de progresso. A gente não retrograda, né, em termos do conhecimento que você ganha, né, do crescimento espiritual que você tem, das virtudes que você vai desenvolvendo. Então a gente sempre avança. Aí você sobe mais o legal, vai subindo, um dia tu chega no céu. Onde é que é esse céu? Será que tem esse céu e esse inferno? Né? Mas se a gente fala lá que a gente não retrograda, quando a gente olha o mundo que a gente está vivendo, o que acontece no mundo que a gente está? Tem tudo isso aqui, né? Pô, será que a gente não está voltando? Não é? Por que isso, se a gente está avançando, por que isso constantemente está à nossa volta? Porque quando a gente olha o estado da humanidade como um todo, deve ter pessoas em diferentes degraus dessa escada, né? Então, uns estão mais adiantados, outros um pouco mais atrasados, mas todos estão subindo, tá certo? O degrau se apaga para mim quando eu estou nesse degrau, mas o outro está enxergando ainda aquele degrau e ele quer subir, mas ele ainda está naquele degrau, né? O que eu posso fazer por ele que está no degrau de baixo? Posso ajudar ele a subir, né? Então, quem pode mais ajuda a quem ainda pode menos. Então esse também é um modelo de progresso, que é o progresso solidário, né, que deve envolver a gente, e não um progresso solitário. Apesar de que a gente progride solitariamente. Engraçado, assim. A gente progride individualmente, tá certo? Mas a gente pode ajudar o progresso de todo mundo.
caminho de progresso e nós estamos evoluindo, né? E a gente vê a própria evolução das espécies no planeta dá essa noção de que a gente está evoluindo. E o interessante de mostrar em espiral é porque parece que a gente vai, avança, você volta um pouquinho, revê o que você fez, né? Vê se você realmente aprendeu. Então você passa por experiências novas e passa por experiências anteriores e vê se você já mudou de atitude diante daquelas experiências e vai avançando. Vai avançando. Dona Aide já avançou a dessa, né? Agora vamos ver se a gente vai conseguir avançar tanto quanto ela. E quando a gente olha aqui, eu acho que essa não é a embriogênese nossa. Está misturada aqui um monte de coisa, né? Passarinho, um mamífero. Mas se a gente pegar desde o ovo, que é a primeira célula do novo ser que está sendo gerado, do novo ser humano, a gente vai ver que aquele ovo se transforma nessas formas todas aí, como que o espírito, para a nova encarnação, ele rememora todo o aprendizado que ele, desde que era o princípio espiritual, teve, parece-me que é para reorganizar, ele ter toda aquela possibilidade de reorganizar um corpo complexo como é o nosso. Né? O nosso é o corpo mais complexo que tem aqui na Terra. E para você dominar toda essa complexidade, imagina trilhões de células com funções especialíssimas, com características muito distintas. Uma célula com característica para compor o coração é totalmente diferente de um neurônio, de uma célula da pele, mas tudo foi sendo elaborado e diferenciado ao longo de milhões de anos. E a gente foi passando por essas experiências de aprendizado, acumulando aprendizado, até poder se individualizar num corpo humano como o nosso. Quando a gente adquiriu essa capacidade de ser um espírito, de ter uma consciência em um pensamento contínuo e de ter a possibilidade dada por Deus da gente pensar e agir com liberdade. A partir daquele momento a gente pode agir com liberdade. E a partir do momento que você tem liberdade para agir, vem a responsabilidade pelas consequências da tua liberdade. Então, a gente está nesse progresso aí, né? No Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro, né, que Allan Kardec condensou todo o conhecimento da doutrina espírita aqui. Então, lendo isso aqui, você tem a visão plena de todo esse conjunto de conhecimentos. Ele fala lá, os espíritos, numa das questões, diz para ele, tudo na natureza se encadeia. E a gente vai vendo esse encadeamento, né? Do átomo ao arcanjo, que principiou pelo átomo. Então, todo esse aprendizado foi sendo feito em todos esses reinos da natureza, né? Nós lá, como princípio inteligente criado por Deus e que vai aprendendo até ter essa possibilidade e outras que a gente não sabe ainda quais são, né? Que outras possibilidades nós temos. À medida que nós vamos evoluindo, vamos adquirindo mais, né, essas possibilidades. E as origens de tudo, na nossa visão doutrinária, né, espírita, é a partir de Deus. Existe a necessidade de um princípio para as coisas. E esse princípio é meio que um axioma, ou seja, é uma verdade por ela mesma, né? Porque se todos os efeitos que acontecem inteligentes têm que ter uma causa inteligente, se você for remontar o início de tudo, uma grande explosão, mas explosão de quê? Quem criou essa explosão? Quem criou essa energia toda concentrada? Né? Então nós damos essa denominação de que essa inteligência que criou tudo é Deus. E criou o universo. E nesse universo tem elementos básicos. Né? Um elemento que gera todo o mundo material do universo inteiro. Aqui é uma foto do telescópio Hubble, mostrando
um tipo de galáxia, outro tipo de fenômeno que está aí pelo universo, né? Bilhões e bilhões de galáxias, mas a gente chega à conclusão de que todas essas variedades surgem de um elemento primitivo, primordial. O Allan Kardec, os espíritos falaram, olha, toda essa matéria deriva de um princípio único. Caramba, é assim? Depois a ciência está chegando nesse ponto. Né? E o espírito? O espírito é um outro princípio. É o princípio inteligente. Então existe um princípio material e um princípio inteligente. E na reunião de tudo isso tem tudo que a gente tem no universo. Todos os fenômenos, sejam eles fenômenos materiais, fenômenos inteligentes, a nossa própria vida, as nossas realizações, nossas obras. E finalmente aqui, qual é o elemento, fio condutor da nossa vida para a gente subir nessa escada progressiva, evolutiva, de progresso que a gente tem aqui? O Kardec condensou todas as colocações dos espíritos, aqui no livro dos espíritos a respeito disso. Olha, como é que é o caminho do progresso, lá nas leis morais todinhas, nessa frase aí, fora da caridade uma salvação. Então não adianta eu ser espírita por 100 anos se eu não atuar com caridade. Mas aí eu tenho que entender a caridade sob a ótica espírita, que não é só esmola. Caridade é algo muito mais amplo. Então eu não vou dizer para vocês têm que procurar o livro dos espíritos. Tá? E ele está bem esmiuçado, tem uma questão que vai falar. Mas qual é a caridade segundo a doutrina espírita? O que é caridade segundo a doutrina espírita? Tem 3 aspectos que os espíritos colocam. Primeiro, qual é o primeiro? O segundo, e o terceiro. Então, é só procurar a questão, certo? E aí, eu coloquei aqui um filme que vai dar um resumo do céu e inferno. Depois, se eu passar mal e não puder falar mais nada, vocês já viram tudo do céu e inferno. Né? Então não tem problema nenhum. Tem uma música de fundo só, mas eu acho que ela não vai atrapalhar. Ela deveria tocar mais muito baixinho.
está, então, no céu? Se a gente não tem esse limite, não é? Onde é que termina, então, aquela escada de Jacó? Se não tem um céu. Essa escada tem degraus infinitos, né? Vai nos levar muito longe. Então a gente já teve assim uma visão do que vai tratar essa obra, revimos tudo aquilo que eu falei no vídeo, né? E aí a gente tem alguns aspectos relativos ao livro Céu e Inferno. Ele foi publicado originalmente em 1865, no vídeo botou setembro, mas eu acho que é agosto, né? Agosto. De 1865. 1º de agosto. O título original está ali. Alguém aqui fala francês? Je ne parle pas le français très bien. Né? Le ciel, l'inferno, la justice divine, selon l'esprit de Cristo. Ou alguma coisa parecida com isso. Né? O autor é Allan Kardec, mas quem? Muitos espíritos. Né? Além de todos aqueles que trabalharam na codificação desde o início lá, para que o Allan Kardec pudesse começar a reunir todo esse conjunto de conhecimentos renovados para o entendimento da humanidade acerca de quem ela é, sua origem, destino, né, e os porquês da vida. Aqui, na segunda parte do livro Céu e Inferno, tem outros tantos espíritos em diferentes condições que vão narrar a sua situação no mundo espiritual. Né? Como é que eles desencarnaram, o que eles sentiram e como é que eles estão no mundo espiritual. É bem interessante. Né? Allan Kardec vai falar sobre o lançamento desse livro em setembro de 1865 na Revista Espírita que vocês estão estudando. Né? É uma dessas revistas aqui. Certo? E no Brasil? A gente vai procurar ver depois quando é que chegou esse livro. E que impacto esse livro deve ter causado na época que Allan Kardec lançou? Olha, já tinha sido lançado em 1857 o Livro dos Espíritos. Já causou um alvoroço. Em 1865, acho que já tinha mais de 20 edições reimpressas do Livro dos Espíritos. Kardec lançou a primeira em 1857, aí ele fez uma revisão do Livro dos Espíritos, lançou a segunda edição, se não me engano, em 1859, 60. 1860 é a segunda edição. 60? Aí a segunda edição é que ficou a definitiva, com quase o dobro das questões, mais do dobro, né? O dobro das questões da primeira edição. Então essa daqui é uma edição foi uma tradução a partir da segunda edição do Livro dos Espíritos. Começou a causar um reboliço, porque começou a abalar um pouco essa questão do céu e inferno, já que na parte quarta aqui do Livro dos Espíritos, ele divide o Livro dos Espíritos em 4 partes, ele vai falar das esperanças e consolações. Aí vai falar das penas e gozos terrenos e das penas e gozos futuros. Mas o que a gente pode esperar da vida na Terra e o que a gente pode esperar depois da morte? E aí, isso tudo a partir de quê? Da comunicação com os espíritos. Poxa, mas na Bíblia dizia que não podia se comunicar, Moisés proibiu se comunicar, sinal de que podia, né? Você só proibiu uma coisa que é possível, não é isso? Então era possível. E aí, todo mundo queria saber como é que eu faço para me comunicar com os espíritos. Aí depois ele publicou o Livro dos Médiuns para dar essa orientação, tá certo? De como fazer, de como avaliar as comunicações que você vai receber. E aí, o Livro dos Médiuns desdobra uma parte do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos tem todos os conhecimentos condensados em 1019 questões. 1018, mas né? Ou alguma coisa assim. Porque uma questão é esquecida de numerar. Então está como acho que 1019, mas são 1018. Então ele pega e desdobra uma parte do Livro dos Espíritos no Livro dos Médiuns. Outra parte, ele esperou um pouquinho. Tudo isso, toda
todas essas coisas novas para a humanidade, que circulou pelo mundo inteiro essas obras, né? Começou e chegou no Brasil, chegou em todo o mundo. Aí ele esperou um pouco para publicar o que eu acho que é assim, o ápice, né, do que a gente poderia ter, que é a renovação, né, a ressignificação dos ensinos de Jesus. Tá certo? Para a gente entender melhor o que efetivamente Jesus queria dizer para a gente, não podia dizer claramente naquela época, porque a gente não tinha condições de entender. Então ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, ao publicar o Evangelho, que no início ele chamou de imitação do Evangelho, depois ele mudou o título para o Evangelho segundo o Espiritismo, imagina o reboliço que isso daí não causou, né? Junto ao que na época dominava, que era a visão cristã a partir da Igreja Católica, do catolicismo, e já no século XVII, XVIII, com um avanço também da visão cristã a partir da visão protestante, né? Essa é a capa da primeira edição do livro O Céu e o Inferno, de 1865. Certo? Nessa ordem cronológica, depois do Evangelho, ele pega e desdobra uma outra parte, que é essa parte quarta do Livro dos Espíritos, nesse livro que a gente vai tratar hoje, que é o Céu e o Inferno. Então ele vai falar mais claramente sobre a questão da morte, de como a gente passa dessa vida para a vida espiritual e o que nos aguarda lá. Então ele vai quebrar agora essa questão de céu e inferno. Então é uma mexida muito grande nas ideias da época, né? A gente imagina os embates. Quem quiser assistir um pouquinho, assim, de ter uma ideia, através de um filme, o filme Kardec, está agora disponibilizado no Netflix também, né? Um canal por assinatura. E por último ele vai publicar, depois do Céu e Inferno, em 1868, a Gênese, que desdobra a primeira parte do Livro dos Espíritos, em que ele vai especular sobre como é que foi o desenvolvimento aqui do planeta Terra, etc., e o desdobramento do progresso do universo. Tá? Vai falar um pouco sobre os milagres que estão lá no Evangelho, como é que é a interpretação mais clara daquilo ali, etc. Quer dizer, vai ainda bater mais ainda em todas aquelas questões que eram dogmas na época, né? Que eram tidas como, ó, é assim e acabou. E aí vai abrir a nossa mente para questionamento. Será que é assim mesmo? Ou será que é de outra forma? Porque o nosso pensamento, a nossa razão, começava a ficar muito aberto, né, para a compreensão, dado que o avanço no entendimento de todo o universo material começou a ser muito grande com o desenvolvimento da ciência, né? Mas começou a ser muito grande, mas muito materializado, e precisava de um contraponto espiritualizado. Então a doutrina espírita veio para trazer a junção, para mostrar que nós não somos só matéria. Tem algo que transcende isso daí. Tem algo que está antes e que permanece depois que a matéria se desagrega. E essa é a grande tarefa. Mostrar para a gente que nós não somos corpo, nós somos espíritos momentaneamente no corpo. Nós estamos transitando por essa vida aqui. Alguns mais tempo e outros menos. No Brasil, a primeira tradução aí que eu enxerguei, pode ser que tenha surgido outra, foi essa de 1875, feita aqui no Rio de Janeiro pelo Joaquim Carlos Travassos. Ele fez a tradução do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns e depois fez o Céu e o Inferno. É interessante que vocês vão ver no boletim aqui do A Caminho da Luz, eu coloquei lá Adolfo Bezerra de Menezes, né? O Bezerra de Menezes foi uma figura muito importante na consolidação do espiritismo aqui no Brasil e na primeira tentativa de unir todos os espíritos. Porque nós somos complicados, cada um pensa por um lado, mas os pontos básicos deveriam unir todos nós em torno das mesmas ideias e do mesmo objetivo que é aquele lá, né?
meus avanços. Se você não fizer, você conscientemente, que já está bastante adiantado para entender determinadas coisas, quando desencarnar vai estar diante das suas próprias realizações e vendo quanto daquela escada você poderia ter subido naquela encarnação e não subiu. Né? E aí você repensa e, como Deus é infinitamente justo, misericordioso e bom, Ele vai te dar outras oportunidades. Então você vai ter oportunidade de progredir mais ainda. Né? Uma nova oportunidade. Aqui então, a partir de 1875. O Joaquim era muito amigo do Bezerra de Menezes. E aí ele, um dia, assim que ele publicou o Livro dos Espíritos, ele passou para o Bezerra: Bezerra, tem esse livro aqui, você vai lendo aí, que muito interessante, com umas ideias novas e tal. Aí o Bezerra de Menezes, naquela época tinha bonde, mas não era esse bonde rápido que nós temos agora, que é o VLT, né? Lá no centro da cidade. Era um bonde que levava muito tempo. Se eu não me engano, o bonde naquela época, acho que ainda era a cavalo. Né? Depois foi o bonde elétrico,